Será que existe alguma democracia preparada para abusos cometidos por sua Suprema Corte? Será que, no Brasil, nossa Constituição garante real equilíbrio entre os poderes? Será que o Poder Judiciário não seria um todo-poderoso poder moderador que está acima dos outros? O assunto é espinhoso, mas ainda é possível falar sobre isso. E eu não vim aqui falar sobre Aristóteles Montesquieu. Olha para você ver. Eu vou falar um pouco sobre tripartição dos poderes de um jeito que eu acho que as pessoas vão entender. Fica aí, porque eu acho que a conclusão que eu vou tirar não é essa que você tá achando que vai ser. Mas antes, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal para ver as coisas que a gente colocar por aqui. Para começar, e rapidamente, eu vou falar dos três poderes, mas antes eu vou lembrar a todos do que está escrito no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição. Abre aspas. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Fecha aspas. Prestou atenção nos representantes? Pois é, são representantes eleitos, os vereadores, deputados e senadores. O poder legislativo. Ao fazerem suas leis e ao fazerem suas fiscalizações, esses parlamentares exercem esse tal poder que emana do povo. Na outra ponta, o poder executivo é aquele cujo chefe é também eleito para governar em nome do povo. Então, prefeitos, governadores, o presidente da República, cada qual na sua esfera, tem o papel de seguir regras que o legislativo aprovou e executar as políticas públicas previstas e acordadas com o povo quando todos foram às urnas e o elegeram. Por fim, mas não menos importante, não mesmo, está o poder judiciário, que existe para garantir direitos individuais e coletivos, além de resolver conflitos. Quando as pessoas pensam diferentes, alguém tem que decidir, né? O Poder Judiciário é formado por inúmeros tribunais e milhares de varas, tendo a maioria esmagadora de seus juízes, formada por gente que estudou muito, fez concurso público, segue regras rígidas de atuação e comportamento e cujas decisões podem ser confirmadas ou corrigidas pelos juízes que estão acima, nas instâncias superiores. Ou seja, o Poder Judiciário vai do juiz aí da sua cidadezinha até o Supremo Tribunal Federal, que detém a última palavra no Brasil. Mas você não me ouviu falar nem de povo, nem de eleito agora, ouviu? A resposta é não. Isso é ruim? Também não. Lembra de eu te falar que o Poder Judiciário existe para garantir direitos individuais? O fato de os juízes não concorrerem a eleições dá ao Poder Judiciário a chance de ser o único poder contramajoritário. Ou seja, que não precisa satisfazer a maioria, ainda que seja para defender um único cidadão. Imagina se, na hora de decidir, você que tem 3 filhos, precisasse ficar contando os votos para julgar qual deles vai ficar sozinho com o melhor quarto, sob pena de a maioria te substituir na próxima eleição. Pois é, um dos poderes precisa estar livre para decidir diferente da maioria, mesmo porque a maioria já construiu a regra que terá de ser aplicada quando elaborou a lei. Pois bem, esclarecido isso, bora falar do tal equilíbrio. Para falar desse equilíbrio e para não decepcionar todo mundo que acha mesmo que eu vou falar sobre isso, eu vou falar olhando para as maiores instituições de cada poder. A Presidência da República no Executivo, o Congresso Nacional no Legislativo e o Supremo Tribunal Federal no Judiciário. Como eles se equilibram? De qual é essa de freios e contrapesos, independentes e harmônicos? Ou seja, como é que segura um para ele não pisar na cabeça dos outros dois? Antes de falar dessa resposta, eu já vou te falar que, para mim, no Brasil desse momento, o STF se impõe como poder em relação aos outros dois. E o contrapeso para equilibrar os poderes está nos prazos. Eu já explico. Quem executa políticas públicas é o poder executivo. Portanto, se os outros dois poderes virem que ele está fazendo seu papel errado ou o chefe cometeu crimes de responsabilidade, tem ferramenta para isso. E no Brasil, foi aplicada 2 vezes na história recente. Impeachment. É um processo jurídico-político que termina com a destituição do presidente e a sua substituição. O Congresso Nacional não precisa ir até lá executar as políticas públicas. Tem rito de substituição e até a previsão de novas eleições, dependendo do caso. Quem faz as leis é o Poder Legislativo. Para representar a população, o Congresso Nacional é inclusive o mais plural dos poderes. São 513 deputados e 81 senadores que pensam de maneiras diferentes, se empenham e puxam cada um para um lado até que encontrem consensos que vão aprovar com as suas maiorias como regras para o funcionamento do país. Essas são as leis. Se um parlamentar se excede, além do tolerável, o próprio parlamento tem mecanismos para cassar-lhe o mandato
Além disso, se for crime, por exemplo, o STF pode mandar prender-lhe com todas as consequências políticas que isso pudesse significar. E mesmo se todos os representantes, os parlamentares, quiserem aprovar regras absurdas que atinjam as cláusulas pétreas da Constituição, como, por exemplo, acabar com o direito de votar no Brasil, lá estará o outro poder, nesse caso o judiciário, exercido pelo STF, para impedir isso quantas vezes for necessário. Mas o STF não vai nem pode resolver que agora é ele que vai fazer as leis. Embora ele possa apenar, aplicar punições aos parlamentares, ele não pode simplesmente resolver ir lá fazer o serviço deles. O fiscal, o contrapeso, existe para equilibrar, não para substituir. Então, agora, deixa eu falar do Poder Judiciário, cuja instância máxima é o STF, que tem sido amplamente referenciado no Brasil como um poder moderador, se você quiser chamar assim, mas que para mim só está nesse desequilíbrio porque os seus fiscais podem estar imobilizados por causa dos prazos. Eu vou explicar. A maioria esmagadora dos juízes no Brasil entra no serviço público por concurso. Os ministros são indicados pelo presidente da República. Esse é o problema? Para mim, não. A indicação, obviamente, leva em consideração a predominância do eleitorado que elegeu o presidente da República e ainda é submetida à aprovação do Senado. Os ministros do STF podem ficar até os 75 anos na corte, ou seja, não têm mandato e nem dependem de aprovação da opinião pública. É esse o problema? Para mim, não também. Lembra que eu falei de contramajoritário? Pelo menos um dos poderes não tem que ficar se preocupando com a opinião pública. Primeiro, porque ele já vai aplicar a lei que é feita pela maioria. E segundo, que ele não pode ficar se importando com a aprovação de todos se ele tiver de defender o direito de um único cidadão. Mas nem as decisões deles, se os ministros tomam decisões que não só não atendem, mas afrontam a maioria da população, o Congresso não tinha que ter o poder de revisar ou corrigir essas decisões? Não de novo. Isso seria o Congresso tomar para si o serviço de outro poder. E a gente já viu que não é assim. Além do mais, o Congresso pode muito mais. Pode mudar a regra. Isso mesmo. Mudar a lei para as próximas decisões que forem ser tomadas. Para mim, o problema não é na escolha dos ministros, nem no fato de eles ficarem nos cargos até se aposentarem, nem mesmo de ninguém poder desfazer as decisões deles fora da corte. O problema, para mim, está nos prazos. Explicando. Se tudo der errado, se o ministro do STF errar muito e precisar ser retirado, quem vai fazer esse processo é o Senado Federal, ou seja, o fiscal que promove o contrapeso e o equilíbrio. Mas, peraí, deixa eu te explicar de um jeito elementar e genérico sobre prazos criminais. Quando acontece um crime no Brasil, tem um prazo para denunciar, um prazo para investigar, um prazo para acusar, prazos e prazos para defender, tem até prazo para caducar, o pessoal chama de prescrever, que é quando passou muito e muito tempo que o criminoso cometeu o crime e a lei diz mais ou menos que passou tempo demais, ninguém nem lembra mais disso porque já se passaram, 20, 30 anos, agora não pode mais punir. Mais ou menos isso. Eu falei de prazo para um monte de coisa, mas na prática não tem prazo para julgar. Há quem se refira a isso como prazo impróprio. Isso quer dizer que, no mundo real, não vai acontecer nada com um ministro porque ele não julgou alguém até ontem, até hoje, até amanhã, até depois de amanhã. O STF pode julgar os senadores por crimes que eles tenham cometido. E mesmo que o STF não tenha começado esse julgamento, os recursos podem levar esse julgamento final até o STF para ter, então, o trânsito em julgado. Já pegou? Não? Se há, por uma razão ou outra, um senador ou alguma coisa que interesse a ele para ser julgado pelo STF, que pode julgar quando quiser, você acha que esse senador vai poder livremente decidir sobre tirar ou não o ministro da corte? E esse tal julgamento pode inclusive acontecer quando esse cidadão nem for senador mais. Se tivesse um prazo máximo para julgar, obrigatório, ou então perdia o cargo, aí o julgamento ia acontecer. E, para os entendidos de direito, eu não estou falando de prazo máximo no sentido de prazo prescricional, obviamente. Se tivesse esse prazo máximo de julgar, era só julgar e quem ficou feliz, bem, quem não ficou, amém. Ou seja, não dava para guardar um senador na sua mão pelo tempo que você quisesse. Numa democracia, o fiscalizado não pode ter a escolha de impedir o trabalho do fiscal, nem de coagir. Se por qualquer razão que seja, um contrapeso define o tamanho do peso, então é o contrapeso que controla essa balança. E isso não é equilíbrio. Os poderes precisam ser independentes e harmônicos. Isso significa que precisam se respeitar também pelas capacidades e potenciais que têm de se fiscalizar um ao outro. Lembra da pergunta que eu fiz no início? Tem um poder mais forte que o outro? Para mim, parece que sim, pela falta de prazo para decidir. Mas essa é só a minha opinião e muitas vezes eu prefiro a sua. Não precisa gostar, mas se você achou interessante, compartilha para mais gente concordar ou rebater.
com trabalhos técnicos do Guilherme Dantas. Esse é o Olha Pra Você Ver, com assuntos que a gente acha que você precisa saber. Eu sou Braulio Flores, mas eu também tenho espinhos. Até a próxima.